Tudo bem, galera? Tudo bem, família? Vamos para o nosso vídeo de hoje. Estaremos fazendo a leitura hoje do capítulo 25, tá? E após a leitura, como de costume, teremos a explicação, então, daquilo que a gente leu. Estarei lendo na versão NTLH, tá bom? Vamos lá? Diz assim: Jesus disse: Naquele dia o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu um grito: O noivo está chegando. Venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: Deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Versículo 14. O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: O senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Versículo 22. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: O senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: Eu sei que o senhor é um homem duro que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros? Depois virou-se para os outros empregados e disse: Tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas a quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Versículo 31. Jesus terminou dizendo: Quando o Filho do Homem vier como rei com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele e ele separará as pessoas umas das outras. Assim como o pastor separa as ovelhas das cabras, ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita:
Venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Eu estava com sede e me deram água. Eu era estrangeiro e me receberam na sua casa. Eu estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome, lhe demos comida, e com sede, lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntaram: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia e não o ajudamos? O rei responderá: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: Portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Era isso então, gente. E esse daqui foi o capítulo 25 de Mateus, tá? O capítulo 25 de Mateus, ele é exatamente a continuação do capítulo 24. Jesus começa no capítulo 25 contando uma parábola que no final das contas ela vai ter um sentido muito parecido com o que Jesus encerra falando no capítulo 24, tá? Então a parábola que Jesus conta aqui é a parábola das 10 moças ou das 10 virgens, tá? Vai dizer que o reino do céu, né, será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. Então nós teremos 10 moças, cada uma com suas lamparinas, tá? Essas lamparinas eram abastecidas a óleo. 5 dessas moças aqui são chamadas de moças ajuizadas, elas levaram uma reserva de óleo, enquanto as outras 5, que são chamadas aqui de sem juízo, não levaram uma reserva de óleo, né? Elas dormem porque o noivo demora. À meia-noite elas escutam um grito, né? O noivo está chegando. Então elas acordam e as moças, né? Que não tinham levado uma reserva de óleo, percebendo que as suas lamparinas já estão apagando, elas pedem então que aquelas que tinham levado a reserva de óleo fornecessem para elas ali um pouco de óleo, né? Então elas dizem, né, não, de modo nenhum, se nós fornecermos óleo para vocês, vai faltar para nós, então vão comprar. Então elas saem para ir comprar, enquanto elas estão fora, o noivo chega, as 5 ajuizadas então entram para a festa de casamento, né? A porta é trancada, depois então as 5 sem juízo que saíram para comprar óleo voltam. Elas batem na porta, elas gritam, mas o Senhor diz que não conhece elas, né? E Jesus então encerra dizendo: Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Se vocês olharem o vídeo anterior, ou vocês lerem o final do capítulo 24, do versículo 36 até o 44, Jesus expressa algo sobre a sua vinda. E ele diz, né, fiquem vigiando, no versículo 42. Fiquem vigiando, por vocês não sabem o dia em que vai chegar o seu Senhor. Depois do versículo 45 até o 51, novamente, Jesus conta uma parábola sobre o empregado fiel, sobre o empregado mau. E a lição da parábola é a mesma, tá? Ele vai dizer assim, né?
Versículo 50. O patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora em que ele não sabe. Então Jesus aqui ele quer ensinar a mesma lição, fiquem vigiando. E agora ele conta essa história sobre essas 10 moças, essas 10 virgens, e ele encerra no versículo 13 a parábola dizendo, portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Então essa é a mensagem que Jesus quer passar, só por uma questão de entendimento mesmo ali. Deixa eu achar aqui. Na cultura judaica, o noivo vinha buscar a noiva para a festa de casamento, tá? E essas virgens, elas eram como acompanhantes da cerimônia e elas precisavam estar prontas com a sua lamparina, tá? Então Jesus pega algo da época, cultural da época, sobre o casamento, né? E ele conta então essa parábola para nos ensinar que nós devemos estar atentos e vigiar. O azeite, o óleo ali que falta na lamparina, ele representa a nossa vida espiritual, né? Uma vida espiritual verdadeira, comunhão real com Deus, né? Então, é sobre isso, tá? Volto a dizer, a mensagem central é vigiem, vigiem, tá? Depois, então, a partir do versículo 14, nós teremos uma outra parábola, né? Onde Jesus ele vai também falar sobre o reino do céu e ele vai falar sobre um homem que foi fazer uma viagem, tá? Esse homem foi fazer uma viagem, mas antes disso ele chamou seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. O que ele faz? Ele dá dinheiro para esses empregados. Para um ele dá 500 moedas de ouro, para outro ele dá 200 moedas de ouro e para outro 100. O texto vai nos dizer que ele fez isso de acordo com a capacidade de cada um. Vai dizer que aquele para quem ele deu 500 moedas investiu aquele dinheiro, tá? Fez negócios. É isso que vai dizer, tá? No versículo 16, né? O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. O que recebeu 200 fez a mesma coisa. Mas o que recebeu 100 moedas, ele fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão, né? Versículo 19. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de conta com eles. Então o empregado, que havia recebido 500 moedas, chegou e entregou as 500 mais 500, né? E o que o patrão disse? Muito bem, empregado bom e fiel. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. A mesma coisa aconteceu com o empregado que tinha 200 moedas. E por último, então, o empregado que havia recebido 100 moedas chega, né, talvez meio tímido ali, lá no versículo 24, né, e ele vai dizer assim: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou, junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. E apresenta então as 100 moedas de ouro. E então o patrão diz, né, empregado mau, preguiçoso, você sabia que colho aonde não plantei e junto onde não semeei, por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse o receberia com juros. Depois ele vira-se então para os outros empregados e diz: tirem as 100 moedas dele e dê para aquele que tem 1.000 moedas, né? Que havia recebido 500, negociou, fez mais 500, então agora ele tem 1.000. Então pegue as 100 desse e dê para aquele que tem 1.000 moedas. E ele diz então no versículo 29, né? Porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda, mas aquele que não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. Joguem fora na escuridão o empregado inútil, ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Num primeiro momento, essa história até parece um pouco injusta, né? Mas nós precisamos entender o que Jesus quer ensinar com isso, tá? Porque Jesus usa aqui de questões naturais, né? Questões palpáveis, para ensinar questões espirituais, né? Então aqui Jesus é esse homem que foi viajar e vai voltar depois de muito tempo. Só que antes dele ir viajar, ele nos dá recursos, né? E a pergunta central do que fica aqui com essa parábola é:
o que nós temos feito com os recursos que Deus nos deu. Deus investe em nós, Deus nos dá dons, Deus nos dá talento, Deus nos dá conhecimento, entendimento. O que nós estamos fazendo com o que Deus nos dá? Então, não podemos receber de Deus e não frutificarmos, né? Não frutificarmos. Em outras parábolas, Jesus vai falar, né, que ele vem para colher os frutos, né? Ele vem para colher os frutos. Então, quando Jesus voltar, né? Jesus é o nosso patrão aqui nessa parábola, né? No acerto de contas, o que nós apresentaremos para ele? Né? Deus nos deu muitas coisas, nos deu talento, nos deu dons, nos deu conhecimento. O que nós vamos fazer com tudo que Deus nos deu? Vamos enterrar? Vamos enterrar porque tem muitas pessoas enterrando seus dons, enterrando seus talentos, não anunciando, né, o conhecimento que tem recebido, levado a palavra adiante. Então é sobre isso que essa parábola fala, né? E depois, para encerrar então o capítulo 25, Jesus ele vai falar então sobre o juízo final, né? Ele diz que quando o Filho do Homem vier como rei, e aqui o Filho do Homem é ele mesmo, né? Com todos os anjos, ele vai se sentar no seu trono real e todos os povos da terra se reunirão diante dele. E ele vai separar as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras, tá? E ele vai dizer então para as ovelhas, venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. E ele vai dizer, porque eu estava com fome e vocês me deram comida, eu estava com sede e me deram água, eu era estrangeiro e me receberam na sua casa, eu estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. E as pessoas então perguntarão, Senhor, quando foi que nós te vimos e te servimos dessa forma, né? E Jesus então vai responder, né? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Depois ele vai se virar então para as cabras, tá? E ele vai dizer, afastem-se de mim. É isso que ele vai dizer, né? Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Aqui fica uma lição, né? O inferno não é um lugar criado por Deus para as pessoas. É um lugar criado por Deus para o diabo e os demônios, né? Mas para lá vão todas as pessoas que resolveram não seguir Jesus, que resolveram ser rebeldes, serem maus, né? E Jesus vai dizer então para essas pessoas, né? Eu estava com fome e vocês não me deram de comer. Eu estava com sede e vocês não me deram água. Totalmente diferente do que as ovelhas, né? Então eles perguntarão, Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor, né? E não te servimos? Então ele responderá, né? Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. Portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Notem que aqui é uma questão de natureza, né? Vai dizer que Jesus, ele vem, todos os povos da terra, todas as pessoas se ajuntarão diante dele. E ele vai, então, separar as pessoas umas das outras, como o pastor separa as ovelhas das cabras. Então, aqui nós vemos duas naturezas, tá? Ovelhas e cabras, tá? E cada pessoa, ela vai responder de acordo com a sua natureza. Aquelas que são ovelhas responderão de acordo com a sua natureza. E aquelas que são cabras responderão de acordo com a sua natureza, tá? Então vai haver essa separação, onde as ovelhas serão separadas das cabras, as ovelhas para a vida eterna e as cabras para o juízo eterno. É sobre isso então que fala Mateus capítulo 25. E agora eu gostaria de orar para encerrarmos. Em breve aí teremos próximo vídeo aonde entraremos no capítulo 26 de Mateus, tá? Vamos orar então?
Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que nós lemos na tua palavra, Senhor. Eu oro, Deus, por cada pessoa que está vendo esse vídeo, que está ouvindo essa mensagem. E eu peço, Pai, sobre as nossas vidas, a tua graça e o teu favor. Nós vemos, Pai, na tua palavra esses dois tipos de pessoas. Que nós venhamos ser, Pai, aqueles aprovados pelo Senhor. Aqueles, Pai, que estão vigilantes para não serem pegos despreparados, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que tudo que nós temos visto, Senhor, através destes vídeos, venha encher o nosso coração de temor, Deus, para que nós venhamos ser aquele tipo de pessoa que agrada ao Senhor, aquele tipo de pessoa aprovada pelo Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Era isso. Deus abençoe.